Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui com uma história alternativa bem peculiar que envolve o Brasil. E nessa história fala como e se a Inconfidência Mineira tivesse dado certo. Então fiquem com o vídeo. Quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Uma coisa que a gente tem que saber sobre a Inconfidência Mineira era que ela era bem confusa. Os caras não se decidiam como eles iriam fazer a sua revolução. Alguns queriam república, outros queriam monarquia, alguns iriam a favor da independência apenas de Minas, outros queriam a independência do Brasil inteiro. Uns queriam que a escravidão acabasse, outros queriam que ela continuasse. Mas o que sabemos de fato que ela era uma revolução de caráter elitista que começou em Minas Gerais. Então, como os Inconfidentes não eram muito bem decididos, a gente vai seguir duas linhas do tempo. Uma é que Minas se torna independente sozinho e outra que é onde Minas Gerais lidera uma independência do Brasil. Começando pela primeira linha do tempo, como que Minas se tornaria independente? Isso, de certo modo, seria bem simples se caso eles tivessem o apoio da população local. Minas Gerais era uma das capitanias mais ricas e populosas da colônia. Claro que os portugueses iriam lutar durante vários anos contra Minas. Porém, o quanto mais a guerra se prolongasse, pior seria para Portugal, já que eles teriam que lidar com outras capitanias que fossem a favor das ideias mineiras. Então seria bem difícil para Portugal a partir de agora. Alguns meses se passam e a coroa portuguesa assina o Tratado de Paz com Minas e talvez alguma outra província que se juntassem à revolta. E bem, a partir de agora eu não tenho muita coisa para falar sobre os Inconfidentes. Então vamos avançar um pouco no tempo, mais ou menos até a época das Guerras Napoleônicas. E assim como os Estados Unidos, que eram a favor da França e da queda dos antigos regimes da Europa, os mineiros também seriam. E eles apenas estariam esperando até a hora certa de atacar. E essa hora chegaria na invasão francesa de Portugal, onde dessa vez a família real portuguesa é obrigada a se render, já que não teria como eles viajar para o Brasil. E por falar no Brasil, ele estaria em caos, diversas províncias do Império Português estariam declarando suas independências com o apoio de Minas. E no final a gente acabaria como é em dia as ex-colônias da Espanha, com algumas sendo extremamente ricas, como o caso de São Paulo e Minas, e outras extremamente pobres, como o caso do Grão-Pará. Pois é, essa primeira linha do tempo não foi lá muito boa, mas agora vamos para a segunda parte dessa linha do tempo. E agora nessa segunda parte a gente vai ver como seria uma independência do Brasil liderada por Minas Gerais. E também nessa nossa segunda linha do tempo a gente vai falar um pouco mais da figura de Tiradentes. Então nessa segunda parte dessa linha do tempo a gente vai ter que mudar algumas coisas dos Inconfidentes. No caso, tirar o sentimento elitista dos Inconfidentes, que, para quem não sabe, grande parte das pessoas que faziam parte da Inconfidência Mineira eram da elite. E isso seria necessário porque a gente precisa transformar esse período de mudanças em algo que o povo brasileiro se identifique e fique pronto para lutar contra Portugal. Tá? E onde Tiradentes entra nessa história? Tiradentes era militar, era a favor de uma república e ele estava disposto a lutar pelas causas brasileiras. Isso por acaso lembra alguém? Você que está assistindo deve estar pensando que eu estou forçando muito, porém Tiradentes se encaixa perfeitamente nessa figura de George Washington. Ah, e eu não estou fazendo Tiradentes um profeta como a nossa república atual o trata. Ok. Feito essas mudanças, agora os Inconfidentes precisariam do apoio de outras províncias e da elite dessas regiões. E após se discutir bem como funcionaria essa revolução, alguns meses se passam e as revoltas começam a aparecer. E a Revolução Brasileira, ou como eu gosto de falar, Guerra de Independência Brasileira, começa nas terras tupiniquis.
E essa guerra de independência brasileira teria suas peculiaridades. Por exemplo, um dos motivos dos Estados Unidos terem ficado independentes foi a ajuda financeira vinda da França e da Espanha. E a nossa guerra de independência não seria apoiada por quase nenhum país europeu, já que a França estaria na Revolução Francesa e não poderia ajudar muito o Brasil. E a Espanha não iria querer se meter nessas regiões, já que ontem o Reino Unido, hoje com Portugal e amanhã pode ser comigo. E no mais, a gente teria sorte se o Reino Unido não ajudasse Portugal. Mas, pulando essas inconveniências, vamos dizer que essa guerra de independência foi épica. Todos os estados brasileiros lutando por sua independência e contra o imperialismo colonial português. E após diversas batalhas contra bases portuguesas, o Brasil expulsa Portugal do Brasil, e assim conseguindo sua independência. E nesses nossos primeiros anos de independência, seriam anos de mudança. Uma das principais mudanças que poderíamos perceber é que o Brasil, com relação aos estados, seriam como os Estados Unidos, com um poder central mais concentrado nos estados. Porém, a partir de agora ficou meio impossível saber o que poderia acontecer no futuro. Muitas coisas seriam diferentes do nosso Brasil atual. Afinal, com a Inconfidência dando certo, a gente estaria apagando 49 anos de sucesso do reinado de Dom Pedro II. Coisas como a nossa bandeira verde e amarela não existiria, já que ela surgiu no período monárquico, sendo o verde representando os Braganças e o amarelo representando os Habsburgos. E nessa nova realidade, a nossa bandeira seria completamente diferente. A começar pela cor, que nessa realidade provavelmente seria branco e verde, assim como era a bandeira dos Inconfidentes. Talvez tivessem estrelas representando os estados, porém fora disso é extremamente difícil pensar nessa nova bandeira do Brasil. Essa República dos Mineiros seria bem parecida com a República dos Estados Unidos. Claro que cada uma tendo os seus pontos de diferença. Mas essa República dos Inconfidentes daria certo? Aí vai de você, porque o que fez os Estados Unidos serem o que eles são hoje foi o resultado de diversos fatores. E se caso a gente tivesse líderes que valorizassem o Brasil ao invés de a si próprio, o Brasil poderia ter evoluído como uma república. Mas por hoje é isso. Digam aqui nos comentários que próximos vídeos vocês querem para o futuro. Deixem o seu like, compartilhem os vídeos e tchau! Враг сзади по левому флангу! Наркоман, с Москвы хулиган, с Москвы наркоман, наркотики куришь. С Москвы наркоман, с Москвы хулиган, с Москвы наркоман, наркотики куришь. С Москвы наркоман, с Москвы хулиган, с Москвы наркоман, наркотики куришь.